1 Timóteo, capítulo 4, o verso de número 1. Antes da gente fazer aqui a leitura, irmãos, eu quero aqui fazer uma pergunta. Pergunto para mim, você pergunta para você, para a gente então entender o assunto que vai ser tratado aqui no dia de hoje. Você sabe o que o inimigo quer de você? Você sabe qual é o desejo que ele tem para conosco? Porque que se a gente olhar assim para a Bíblia, a gente vai ver que Deus tem planos para nós. Deus tem projetos, Deus tem ideias, os pensamentos de Deus são maiores, melhores do que os nossos. E eu estava refletindo no dia de hoje, essa passagem de 1 Timóteo 4, e aqui eu vejo, irmãos, que aqui existe uma ideia, aqui existe, vamos dizer assim, um pensamento do inimigo para nos alcançar, para então fazer com que o desejo dele estabeleça. E a gente precisa estar muito atento, a gente precisa estar de olhos abertos para não deixar ser levado pelo desejo do inimigo, pelos planos que ele tem para nos alcançar. Assim como Deus tem o plano de nos salvar, plano de salvação, irmãos, certamente o diabo ele tem a tentativa, ele tem ali as suas ideias, ele tem ali os seus desejos de então fazer com que a gente não chegue aonde Deus quer que a gente chegue. Amém? Vamos ler então, 1 Timóteo 4:1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O 2 também, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém. Então a gente pode começar aqui dizendo, irmãos, que os demônios, entenda quando referi aqui demônio, está sendo levado ao inimigo, ao diabo, a Satanás, é tudo uma coisa que a gente precisa entender, que é os nossos adversários. Então aqui a gente vê claramente o Espírito nos mostrando, no versículo 1 por favor, onde a Bíblia fala que nos últimos tempos, o que vai acontecer, igreja? Apostatarão alguns da fé. Algumas pessoas vão deixar de acreditar em Deus, vão deixar de acreditar na palavra. Algumas pessoas, irmãos, vão se esfriar. Algumas pessoas, o coração dela vai ser tomado pelo engano de Satanás. Então um dos objetivos, das ideias, um dos desejos que o inimigo tem para nos fazer se perder, ou usar meios para a gente, irmãos, se corromper, é fazer que a nossa fé ela enfraqueça, fazer com que a nossa fé ela diminua, fazer com que, irmãos, situações sejam criadas para que a gente seja enganado por espíritos enganadores. E aí cabe a mim, a você, a se posicionar, a se colocar diante de Deus e dizer, eu até quero aqui desde já dizer para vocês que nós precisamos, irmãos, se posicionar dizendo que se existe alguma artimanha, se existe alguma ligação do inimigo, alguma tentativa do maligno contra a nossa vida, que hoje, amanhã e todos os dias a gente venha cortar esses laços, a gente venha romper para que a gente não seja enfraquecido e enganado por eles. Amém, igreja? Então fique bem claro que assim como Deus tem planos, Deus tem pensamentos, ideias ao nosso respeito, o diabo, o inimigo, o nosso adversário também tem os seus planos, ele tem, irmãos, os seus desejos, ele tem ali as suas ideias para, de alguma maneira, então, nos atrapalhar. Eu tenho uma palavra que eu já até ministrei aqui, que Deus colocou ao meu coração. Diretamente o diabo não tem condições nenhuma de nos tirar da presença de Deus. Lembra dessa ministração? Mas ele usa meios, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias para nos enfraquecer, Então veja que, irmãos, é tentativa, são ideias, são planos, são desejos que o inimigo tem. Ele não tem o poder diretamente contra você que está em Deus para te derrubar.
Ele não tem poder, né, para diretamente fazer você fracassar. Se você está em Deus, se você está na palavra, se você está na fé, irmãos, impossível, vamos dizer assim, né, que o inimigo consiga, né, nos passar a rasteira. Biblicamente, maior é o que está em nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente vê que, irmãos, diretamente o inimigo não vai ter êxito. Então ele vai criar ideias, ele tem desejo, ele vai ter sempre, né, como a gente sabe, irmãos, o inimigo é abusado, né? O inimigo é traiçoeiro, o inimigo é sagaz, o inimigo, irmãos, ele vai estar sempre querendo tentar nos surpreender. Agora, igreja, diante desse versículo que nós começamos aqui, que está bem claro que muitas pessoas nos últimos tempos, elas apostatarão da sua fé, né? Isso quer dizer que elas se desviarão. Em um tempo ela acreditava, então ao enfraquecer, elas deixaram de acreditar e agora passaram a dar ouvido a quem? Aos espíritos enganadores, aos demônios que estão ali, irmãos, tentando de alguma maneira, criando meios, ideias, para que a igreja nos atingir. Agora eu entro nesse requisito, irmãos. Será que ele tem conseguido, por vacilo nosso, por descuido, por desatenção? Será que ele tem conseguido, irmãos, nos atingir de forma direta ou indireta? Porque quando eu leio aqui Paulo falando, eu vejo que basicamente, irmãos, o que o diabo quer? Distrair o homem e manter o homem longe de Deus. Amém, igreja? Com todas as tentativas, desejos, com todas as ideias, com tudo que o inimigo ele planeja, ele cria para, irmãos, nos atingir. Olha, basicamente é isso, é deixar a gente distraído, é deixar a gente longe de Deus. Amém, igreja? Então diga isso para a pessoa que está perto de você, diga assim: a ideia do inimigo é nos fazer ficar distraído e nos manter longe de Deus. Você concorda com isso, sim ou não, irmãos? E quantas pessoas que estão distraídas? Quantas pessoas que estão, irmãos, longe de Deus? Estão vivendo uma vida que, mas é normal. Essa fase, né, de esfriamento, essa fase que me distanciei, é um período somente. Não, irmãos, você está sendo enganado, como Paulo está dizendo. Que os espíritos enganadores vão estar atuando, irmãos, para fazer a pessoa distraída viver longe de Deus. Então cuidado com as distrações, cuidado, irmãos, para você, para que a gente não viva longe de Deus. Aquela palavra que Jesus deixou bem claro: sem mim nada podereis fazer, é para a gente entender, irmãos, a nossa vida ela tem que estar voltada para Deus, a nossa vida tem que estar, irmãos, olha, diante dele. Porque sem ele, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas muitas pessoas, por estarem, aqui, como diz lá Paulo, né? Deixa lá, por favor, versículo 2, né? Quando a Bíblia fala que ali a mente está cauterizada. Olha aí, cauterização da sua própria consciência, é a mente. Sabe, irmãos, quando a pessoa ela chega nesse estágio, pode ser palavra, pode ser oração, pode ser... Se a pessoa ela não permitir o Espírito de Deus atuar na vida dela, porque cauterizar, você sabe, né? É endurecer. Você vê que a pessoa, ela recebe a ministração, ela recebe a oração, ela recebe, irmãos, a promessa, a palavra, mas a mente dela está dura, está fechada, está cauterizada, porque está sendo enganada por demônios, espíritos enganadores. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, para que a gente não caia nessa condição que o inimigo tem, irmãos, infelizmente, tem levado muitas pessoas, usando meios, pessoas, distrações, para que a pessoa viva longe de Deus. Nós não podemos viver longe de Deus. Nós não podemos ficar, irmãos, afastados do Senhor. Nós não podemos ficar, irmãos, sem a presença de Deus. Eu acredito, irmãos, que quem tem uma vida própria com o Espírito Santo, logo quando erra, quando toma uma decisão precipitada, errada, logo a consciência pesa, logo a pessoa fala assim: fiz besteira, fiz o que não deveria ser feito, né? Agi, falei, né? Tomei decisões. É assim ou não é, irmãos? Agora imagine, irmãos, viver sem a presença de Deus. A pessoa que já não tem mais a preocupação, já não tem mais esse cuidado de viver na presença de Deus, qual o estágio que ela se encontra? Mente
cauterizada, fechada, já está dura, está ali, irmãos, só por milagre, né? Para ali a procedência divina atuar, né? Porque se depender de outras pessoas, humanamente falando, irmãos, não tem mais o que fazer. Então é para abrir os nossos olhos, é para a gente, irmãos, ficar atento, porque o diabo, o nosso adversário, ele tem desejo, ele tem, irmãos, né, ali ideias, e a ideia, o desejo é esse: manter o homem longe de Deus, fazer com que as pessoas vivam distraídas. E eu tenho uma outra referência aqui, que dessa referência surgiu a mensagem, que está em Êxodo capítulo 8, o verso, vamos ler o 27 e o 28. Lembra das pragas do Egito? Sim ou não? Quantas pragas foram? 10. E você vê que Faraó, para nós hoje, simboliza o que, igreja? Satanás, o diabo, é o nosso adversário. E você vai ver biblicamente que Moisés ali, orando, sendo direcionado por Deus, vencendo a primeira praga, aí vem a segunda, aí a terceira, e assim por diante, vai vindo, e em todas elas você vê que Faraó tenta negociar com Moisés. Essa negociação aqui, irmãos, entra aqui a distração. Faraó estava tentando distrair Moisés para manter eles aonde, igreja? No Egito, preso. E fazendo isso, naturalmente, irmãos, vamos dizer assim, no Egito, ali diante do pecado, do erro, das falhas, naturalmente aquele povo estaria longe de quem? De Deus. Então veja que diante de todas as pragas, irmãos, todas elas você vai ver ali o Faraó tentando negociar, tentando dar um jeitinho, para que eles então não saíssem, não fossem libertos, para que eles então não se aproximassem de Deus, como então aconteceu. Mas o que me chama a atenção aqui, eu quero mostrar para você, versículo, é o 28, mas vamos ler aqui o 27. Moisés está dizendo, né? Deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó, olha a negociação aí, deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. Olha Faraó pedindo oração. Olha Faraó dizendo, não vai longe de mim. Não indo longe de Faraó, irmãos, representava ali, entenda para nós aqui, né? Você tem que ficar perto de mim. Você tem que fazer as minhas vontades. Faraó queria, irmãos, o povo perto dele. Faraó queria o povo ainda sendo controlado por ele. Olha só, igreja, entra aqui a mensagem, né? Onde a gente pode aqui aprofundar no entendimento. Ele dizendo, não vai longe de mim não. Agora, quando a gente lê aqui Faraó, entenda, Satanás, o inimigo, o diabo, nosso adversário. Ele não quer que a gente se distancie dele. Ele não quer que a gente vá para longe dele, porque indo para longe dele, a gente vai estar perto de quem, igreja? De Deus. Eu acredito que você já fez essa associação, no sentido assim, quanto mais longe de Deus eu estiver, mais perto de Satanás eu vou estar. Quanto mais perto do diabo eu estiver, mais longe de Deus eu vou ficar. Olha o que o inimigo está propondo, negociando, irmãos, está ali, né, tentando contra Moisés em mais uma praga. Vamos negociar. Vamos aqui, né, fica bom para vocês, para mim, por detrás disso, mas ainda continuo controlando a vida de vocês. Continuo ainda prendendo vocês, né, fazendo com que, né, vocês estejam no meu controle. Agora, igreja, vamos entender aqui. Satanás estava tentando combinar, negociar, propor a Moisés, eu deixo vocês ir, vai, mas não vai longe, fica por perto de mim.
fica próximo, aonde eu vejo, aonde eu vou poder, então, entenda para nós hoje, né? Aonde eu vou poder colocar ali um sentimento em seu coração, um desejo impróprio, eu vou colocar uma vontade, eu vou colocar a ira, a raiva, a fofoca, a intriga. Veja, irmãos, por que que o inimigo quer que a gente fique perto? Por que que ele não quer que a gente vá para longe dele? Para ser controlado por ele. Onde muitas pessoas longe de Deus e ali perto do inimigo está, irmãos, como refém. Ainda o inimigo controla ela no vício, o vício da prostituição, da mentira, da bebida, das drogas, do cigarro, porque ela ainda está perto. Não, povo de Deus, nós precisamos romper, nós precisamos, irmãos, ir para longe dele, do diabo, do nosso adversário. Nós não podemos, irmãos, estar servindo a Deus. Você há de lembrar comigo, não podemos servir a dois senhores. Ou a gente vai servir a Deus com força, ou infelizmente a gente vai estar servindo a Satanás. A escolha é nossa. A quem nós vamos servir? A quem nós vamos estar perto? Porque, irmãos, pegando aqui essa passagem, está bem claro. Faraó, que é a imagem de Satanás para nós hoje, o nosso inimigo, ele está dizendo assim, não vai para longe não, eu quero vocês pertinho de mim, eu quero aqui vocês próximo, aonde os meus olhos alcançam vocês, aonde eu posso controlar vocês, aonde eu posso então fazer com que vocês fiquem presos nas minhas mãos. Por isso que eu perguntei, irmãos, qual é o desejo do inimigo? O versículo nos responde, o desejo do inimigo é que a gente não vai para longe dele. A ideia do inimigo é que a gente não distancie dele. Olha o pensamento do maligno, irmãos, para a gente não se afastar dele. Diga comigo, Deus me livre disso. Está vendo o quanto isso é profundo, irmãos? Por que muitas pessoas ainda estão presas no vício, no pecado, nas coisas erradas? Porque, irmãos, o inimigo conseguiu controlar ela perto dele. Está perto, está próximo, está, né, à vista do inimigo. E aonde então o diabo vai ter todo o controle e domínio sobre a pessoa, porque ela está perto dele, então automaticamente vai estar longe de Deus. E a gente, irmãos, precisa no nosso coração dizer para nós mesmos, eu vou para longe de Satanás. Eu vou viver longe das coisas diabólicas, infernal. Eu vou viver longe das coisas tentadoras. Por mais que por todo dia o pecado vem, as tentativas vêm, a carnalidade, o mundo, irmãos, a decisão tem que ser nossa. Como Moisés estava lutando, estava ali, irmãos, querendo sair para longe, ser livre de uma vez por todas. Mas veja que mesmo assim o inimigo estava querendo eles por perto. Igreja, permita que o Espírito Santo fale ao teu coração como Ele quer. O diabo quer, ele tem essa ideia, ele tem esse plano, ele tem, irmãos, esse desejo. O diabo quer nos fazer o que, igreja? Viver perto dele. Queira você aceitar ou não, essa é a intenção do inimigo. Porque vivendo perto dele, vamos estar distraídos, e entra aquela passagem lá de Timóteo. Vamos estar distraídos e vamos, irmãos, viver longe de Deus. Aí você vê por que muitas pessoas falam assim, mas eu estou longe de Deus. Aí vai ver, irmãos, a vida da pessoa, ela está perto das coisas que o inimigo tem proposto na vida dela, colocado no caminho dela, no dia a dia dela, os prazeres, as vontades, os desejos carnais, infernais, diabólicos, aquelas coisas que vêm, irmãos, sempre para fazer com que a pessoa permaneça refém nas mãos de Satanás. E nós precisamos ir para bem longe do diabo, para longe das coisas que o inimigo tem tentado, irmãos, nos distrair. Amém, igreja? Diga comigo, nós vamos para longe. Amém? Irmãos, vamos para longe. Muda a tradução aí. Eu não li em outra tradução, vamos ler juntos agora? Propriamente esse versículo 28. Vamos ver aqui a NTLH, né? Diz assim, se vocês não forem muito longe, muda aí, só essa parte aí. Mas Faraó insistiu, olha só, essa aí já diz que o diabo, o inimigo, insistiu. Eu vos permitirei ir sacrificar o vosso Deus no deserto, mas, olha o mas aí, hein? Não deveis ir muito longe. Isso nos mostra, irmãos, o domínio, o controle que ele quer ter. Isso nos mostra, irmãos, que ele não quer soltar. Ele não quer que a gente seja livre.
né? Ele não quer que a gente, irmãos, passe adiante. Mais uma, por favor. Então o faraó diz: podem ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Agora, igreja, mas não vão muito longe. Então tá bem, eu acredito, irmãos, bem detalhada aqui essa palavra que o Senhor nos dá hoje. O inimigo, ele tem desejo. O inimigo, ele tem a sua ideia. O inimigo, irmãos, ele tenta para conosco, fazendo com que a gente não se distancie dele. Ele não quer nos perder de vista. Para quê? Para nos segurar, para fazer a gente, irmãos, viver a cada dia, né, mais distante de Deus. Agora, irmãos, vamos olhar por outro lado agora. O inimigo, o diabo, o adversário, ele não quer que a gente sirva a Deus de forma intensa. Por que eu falo intensidade aqui, irmãos? Moisés está ali na obediência para um cumprimento de uma promessa, que era libertação, que era tirar aquele povo da escravidão, né, do jugo, do pecado. Então eu vejo que, irmãos, Moisés com o povo saindo do Egito, eles iriam ali então com intensidade cumprir o propósito, servindo a Deus, né? Então veja aqui, irmãos, além do diabo, ele então tentar nos distrair, tentar fazer com que a gente fique ali perto dele, para não estar perto de Deus. Veja que ele não quer que a gente cumpra o propósito que Deus tem para a nossa vida. Ele não quer que a gente, irmãos, mergulhe no propósito com intensidade. Sabe, irmãos, há uma diferença de fazer e fazer bem feito. Muita gente faz, né? Mas são poucos que fazem bem feito. Porque, irmãos, fazer só por fazer, nós não podemos fazer, né? Ver que o que a gente fizer, seja no trabalho, seja para as coisas na igreja, no dia a dia, a Bíblia nos ensina que deve ser feito de todo o coração. Deve ser feito, irmãos, né, aqui com essa palavra, com intensidade, com força, com dedicação, com empenho. Então o inimigo, ele não quer nos ver servindo a Deus de forma intensa. Entenda, por que ele quer eu e você perto dele, irmãos? Para a gente não ter intensidade. Porque se a gente estiver perto dele, ele vai sugar as nossas energias, ele vai sugar, irmãos, a nossa força. Aí a gente vai viver desmotivado, né, desinteressado, a gente vai fazer corpo mole, ao dia que der, ao dia que puder, a quando eu quiser. Aí, irmãos, não presta para Deus. Tem que ter intensidade, tem que ter amor, dedicação, tem que ter empenho. E a tentativa de Satanás é essa: nos prender perto dele para que não haja intensidade. No quê? No cumprimento do propósito. Entenda que eles estão, irmãos, vamos falar que Moisés representando todo o povo, na obediência. Deus mandou ele libertar o povo, mesmo ele não querendo inicialmente, dando desculpas, falando, né, ali com Deus, e Deus até deu a ele um aperto ali, um susto nele. Ele então viu que a coisa era séria, ele obedece, aí vem as pragas, vem a primeira, a segunda, a terceira, e foram 10, e todas as 10 você vai ver que o inimigo, né, Faraó estava sempre querendo, irmãos, manter eles presos, manter eles por perto. Eu estou repetindo bastante isso, irmãos, para entrar na mente e no coração, que o diabo, ele quer de todas as maneiras criar meios para nos manter perto dele, nos manter próximo dele. Não vai longe não, fica por perto, onde os meus olhos te alcançam, onde eu posso te controlar, onde eu posso, né, dominar sua vida, onde eu posso fazer você viver preso no vício, no pecado, nas coisas erradas. Essa é a ideia do diabo, irmãos, e a gente precisa reagir. A gente precisa, irmãos, não só hoje diante dessa palavra, mas amanhã, depois, todos os dias, dizer: eu não vou ficar por perto. O diabo pode até me querer, ele pode fazer tudo para que eu esteja, né, sendo controlado por eles, dominado, mas eu não vou aceitar isso. Tem que ter, irmãos, decisão no coração todos os dias. Essa luta, ela é constante. Eu dizia aqui na quarta-feira, Paulo, quando fala: o que está em pé, cuide para que não caia, ele está dizendo assim: você venceu hoje, se posicione amanhã também para você não cair, para você não tropeçar, para você não fracassar. Por que muitas pessoas fracassam, irmãos, no dia seguinte? Porque, eu venci ontem, agora a batalha acabou. Não, igreja, a batalha, ela é diária. É por todos os dias. Tem que ter preparação, tem que ter revestimento, tem que ter comunhão com Deus, tem que ter vida intensa na presença de Deus, para Satanás não nos vencer. É diário, né? Todo momento a gente tem que ter isso no coração. Amém, igreja? Outra coisa que o diabo, o inimigo, ele quer, irmãos,
que a gente não se aprofunde, que a gente vá longe na leitura bíblica, né? Eu vou usar aqui essa palavra aqui no sentido, o inimigo está falando assim, não vai para longe. Entenda agora a palavra longe. A gente tem que ir para longe, irmãos. A gente tem que ir longe nas escrituras, na leitura. A gente tem que ir longe, irmãos, naquela vida de oração. O longe aqui, entenda, irmãos, é aquilo que vai agradar a Deus e que vai te aproximar do Senhor. Indo longe do faraó, eles estavam então perto do Senhor. Agora, eu e você, irmãos, tem que entender que cada um tem que tomar essa decisão. A decisão é: eu vou me aprofundar em Deus, eu vou viver de forma intensa. É para orar, eu vou orar com fervor. É para buscar a Deus, eu vou buscar com força. É para ir na igreja, eu posso ter um dia pesado, triste, difícil, mas lá na presença do Senhor, a abundância de alegria, eu vou me alegrar em Deus, eu vou me levantar no Senhor, eu vou dar a volta por cima pela palavra, pela promessa que o Senhor. A gente tem que se posicionar dessa forma, porque senão, a cada dia, irmãos, a gente sempre vai estar por perto, sendo controlado, sendo vencido, e aí é o que o diabo quer, nos manter por perto dele. Não deixe de ter uma vida de oração, não deixe de ler a Bíblia, não deixe, irmãos, de jejuar, de se consagrar, não deixe de buscar a Deus, porque se a gente deixar, a gente vai estar perto de Faraó, a gente vai estar perto do inimigo, a gente vai estar perto do maligno ali fazendo as suas vontades. E tudo que o inimigo quer é que a gente tenha uma vida superficial, uma vida, irmãos, tranquila, uma vida no sentido assim de que diante dos olhares dele a gente não fica incomodado com nada, tudo pode, tudo é permitido, você pode pecar, você pode errar, você pode fazer isso, como se fosse abertamente, irmãos, tudo lícito. Veja que Paulo fala sobre isso, não me convém, não, isso não é certo, isso não agrada a Deus, isso vai me distanciar de Deus, isso vai me afastar do Senhor, e eu não quero viver uma vida longe de Deus. Amém, igreja? Então, ficou claro aqui? O que o diabo quer? O que o inimigo quer, irmãos? Nos manter preso diante da vista dele, próximo a ele, para nos dominar, nos controlar, nos seduzir, nos vencer, de qualquer maneira, usando meio, pessoas, para fazer com que a gente tropece, fazer com que a gente então seja surpreendido ali diante de qualquer coisa. Amém, igreja? Mas a gente precisa ir para bem longe dele. Amém? No posicionamento, na decisão no coração, e nos envolver, irmãos, com Deus, nos envolver com a sua palavra, nos envolver, irmãos, na oração, nos envolver nos propósitos. Tem crente que ainda, irmãos, insiste em viver uma vida isolada. Não, eu sozinho vou buscar a Deus, sozinho eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, irmãos, vamos se envolver juntos com a congregação, vamos ser igreja. Igreja não é templo, irmãos. A igreja, ela é feita quando a gente vê a igreja aqui, entenda o corpo, é feito por membros, Então um tem que entender que cada um foi chamado para um propósito, uma finalidade, que Deus seja então agradado diante daquilo que Ele nos chamou. Se eu fui chamado para ser o braço direito, eu vou ser o braço direito, sou membro, Agora, se eu fui chamado para ser obreiro, pastor, pregador, cantor, se eu fui chamado para ser tia de escolinha, ou Marte, ou qualquer outro, irmãos, eu vou fazer com alegria, sou membro. Eu não posso fazer de qualquer jeito e ficar fora do plano que Deus tem para nós. Entenda, igreja, assim como Deus tem plano, o diabo também tem suas ideias. O diabo tem as suas tentativas. Qual que é a tentativa dele, igreja? Nos manter longe de Deus, nos distraindo para que então a gente venha estar sempre sendo controlado por ele. Mas longe do diabo, longe do diabo, nós vamos crescer, vamos prosperar, vamos realizar, vamos possuir, vamos conquistar e vamos triunfar para a glória de Deus. Amém, igreja? Vamos falar com Deus? Fique em pé, vamos orar em nome de Jesus. Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo, certamente essa mensagem vai alcançar o coração de outras pessoas.